Amém, irmãos? Nós estamos aqui para mergulhar no entendimento da graça, do favor e no caminho perfeito que Deus tem para nós como filhos amados. Amém, irmãos? Amém. Olha aqui para mim, quantos aqui tem filhos? Levanta a sua mão. Você pode falar que você ama os seus filhos? E aí, por que você ama os seus filhos? O que você faz, mesmo que de maneira inconsciente? Você planeja a vida dele. Você fala, não, ele vai estudar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, e você vai puxando ele para um caminho que você acredita ser o melhor caminho para ele. Você força ele a comer aquilo que ele tem que comer, indiferente se ele gosta ou não. Você força ele a acordar para ir para a escola, porque você sabe que estudar faz bem para ele. Então você vai moldando o seu filho no caminho que você imagina ser o melhor para ele, não porque você quer oprimir ele, quer roubar a liberdade, quer impor algo a ele, mas porque você o ama e acredita que esse é o melhor para você, o filho, não é isso, irmãos? Eu amo os meus filhos, eu tenho 3 por enquanto, creio que vou ter mais, em nome de Jesus mais 2, mas pelo menos mais um, mas eu creio que vai ser mais uma gestação e gêmeos, então Deus vai fazer a vontade da minha esposa de 4 gestações e a minha de 5 meninos, com a glória de Deus Pai. Como que nós vamos sustentar tudo isso daí? Eu não faço ideia, porque não depende de mim, eu vivo pela graça, pela fé, e eu estou aqui na loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é essa, é que você não está dando conta de sustentar 3, você vai lá e faz mais 2. Mas não é a responsabilidade como de alguns aí no Agreste, que vai lá e tem 10 e fica dependendo de assistencialismo. Não é isso, eu dependo do agraciamento de Deus, amém? Então volta aqui para mim. Uma vez então que eu amo os meus filhos, eu tenho um caminho que eu desejo que eles andem nele. E se eles saem desse caminho, como que o meu coração fica? Como que você acha que eu fico? Você acha que eu comemoro quando um filho paga para ver de algo que eu falei para ele não fazer e que se fizesse se daria mal? Aí ele paga para ver, se dá mal, você acha que eu vou comemorar? Falar, tá vendo? Bem feito, eu falei para você não fazer. Toma, se lascou. Você acha que um pai que ama vai comemorar a desgraça de um filho? Não vai, ele vai entristecer. Por que ele não acreditou que a minha restrição, a minha orientação, a minha dica foi por amor? Deu para entender, irmãos? Meu filho sobe no sofá de casa e fala, eu sou o Superman, eu vou voar. Quando eu falo para ele, não pula daí, você vai machucar, você não voa, meu querido, amado, precioso filho. E aí ele não acredita, vai lá e para o alto e avante, e cai, né? Na verdade, esse para o alto e avante nós já estamos em outra fase. Isso foi quando eu cresci. Hoje é ao infinito e além do Buzz Lightyear lá do Toy Story. Aí outros também que é da minha época que não viu, também não sabe do que eu estou falando. Então eu não sei se ele vai falar para o alto avante ou ao infinito e além. O que eu sei é que esse menino ele vai pular, porque faz parte do menino fazer o que ele acha que é o melhor para ele. Mas na medida que ele vai caindo e se machucando e percebendo que o conselho do pai não é mal, mas é proteção para ele, a maturidade vai nos colocando cada vez mais no caminho que o nosso pai trilhou para nós. Amém? Sim. Quando você pega algumas culturas, e um exemplo disso é a cultura japonesa, você vê que os japoneses eles são um povo assim que prospera muito em termos financeiros e organizacionais, é um lugar muito organizado, muito limpo, mas que também prospera muito rápido. Eles saíram de uma guerra e rapidamente reconstruíram o país e são uma potência mundial, mas você percebe que eles meio que não misturam muito, eles têm um jeito deles de ser. E aí quando você pega alguns princípios da cultura japonesa, você entende algumas coisas que são ponto-chave, e uma delas é usar a sabedoria dos sábios, e eles vão então para os anciãos e recorrem a ele quando eles têm que tomar uma decisão. Eles não saem comprando carro, ele pergunta para o pai, o que o senhor acha desse carro? Aí ele usa a sabedoria do mais velho, que já teve muitos carros, que já leu muita matéria, que já passou muita raiva e tem muita história, e aí então ele é instruído e baseado nisso ele toma uma decisão. Com isso ele erra menos, tem menos prejuízo e mais paz. Você concorda que esse é um bom caminho para viver? Concorda? Sim. Então tira a batata da boca aí, fala um amém poderoso. Então, se você tiver com sono, eu quero lembrar você que eu tenho um instrumento poderoso que eu uso para tirar o sono de quem está me ouvindo. A raquete, você me fala, eu dou uma só. Num primeiro momento você dá uma desmaiada, mas na hora que você voltar, o sono passou totalmente. Volta aqui para mim. O Senhor nos ama, irmãos? Sim. Você acha que Ele ama
PMG ou GG? O amor de Deus é maior que a minha camisa. XXXXXXXXXL. Esse é o amor de Deus. Minha camisa não tem tudo isso de X, não. A minha é só XXX large, só 3X. Então peça, mas porque eu gosto dela mais confortável, né? Tem gente que usa as slim. É só porque eu não gosto que eu não uso slim. Então, eu vejo outros pregadores na internet, outros irmãos que são magros, né? E que usam as camisas assim. Parece que ele põe a camisa e depois ele aperta um negocinho assim, ela suga o oxigênio e ele fica assim, todo camisa, assim, parece que, né, aquelas roupas de academia. Eu olho assim, eu não sinto inveja nenhuma. Ah, miserável, tá só esfregando minha cara que eu nunca vou poder usar uma camisa dessa sem passar vergonha. Porque poder usar eu posso, não posso? Mas vai ficar bonito. Contornado, oh Deus. Volta aqui pra mim. Quando você entende que o amor de Deus por você não tem medida, ele é incondicional, ele é maior, e a Bíblia diz que ele nos ama mais do que o pai, mais do que a mãe, que ainda que uma mãe possa abandonar um filho, ainda que homens façam coisas terríveis com aqueles que eles deveriam amar, o Senhor jamais faria isso. Ele nos ama de uma maneira incalculável, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Mas presta atenção, você tem que entender então que isso é um caminho. O amor dele traça para nós um caminho. Porque ele nos ama, ele tem um caminho que ele prepara para nós. E esse caminho é algo que você tem que decidir andar por ele ou não. Quem decide andar por ele? Quem adquiriu maturidade. Assim como a criança que foi testando e pagando para ver e depois foi se arrependendo com os erros, em algum momento ela vai amadurecer, ela vai entender o que meu pai quer para mim é o melhor, e eu vou parar de pagar para ver, e eu vou acreditar, e eu vou andar pelo caminho que ele traçou. Quando você adquire maturidade espiritual, você para de medir forças com Deus, de falar, não, ok, o outro não deu certo, mas comigo é diferente, eu vou lá e comigo vai dar certo. Aí você volta arrebentado, não, dessa vez não deu, na próxima vai dar. Só você que está perdendo tempo da vida, em vez de desfrutar do melhor dele. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, olha aqui para mim. Que filho que reconhece uma mãe que está chuchando pepino na boca dele, chuchu com, que mais? Que é o quiabo, babando. Quiabo é o que baba? Qual que baba? É giló? Ou é o quiabo? É um trem que baba. Não, se quer um trem pior, piqui. Meu Deus. Tem um ou outro só que gosta aqui. Mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Que filho que olhando para algo que ele não entende que aquilo é bom para ele, mas o pai quer levá-lo a desfrutar daquilo, ele reconhece que essa atitude do pai de fazer ele comer isso é uma vontade boa, perfeita e agradável. Não, esse filho imaturo, o que ele faz? Ele questiona. Não, meu pai não me ama coisa nenhuma. Se me amasse, não estava chuchando giló na minha boca aqui. Ué. Se me amasse, não estava me ameaçando de me bater se eu não comer. Nenhuma mãe fez isso jamais com o menino, né? Nossa, minha mãe é o seguinte, ou come ou é um ano de castigo. Meu Deus, eu nem vou viver para pagar esse castigo todo. Né? Então presta atenção, querido. Quando você amadurece, você entende isso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade dele, assim como você faz com seu filho de planejar coisas boas, ele planejou para nós um caminho sobremodo excelente, onde a vontade boa, perfeita e agradável te cerca, cuida e faz tudo. Mas presta atenção que esse caminho, agora é o X da questão aqui que você tem que ter revelação. Esse caminho você não vai trilhar nos seus pés. Não é você andando por esse caminho, mas é um caminho que só ele pode andar e você se rende para ir nesse caminho nos braços dele. Ou seja, não tem como você ir sozinho, porque a única maneira de você ir nesse caminho é você estando nele. Se você descer do colo dele, você já não consegue ir mais nesse caminho. O caminho, então, que é o estilo de vida que ele tem para nós hoje, é um estilo de vida de viver nos braços dele, de viver conectado, enxertado nele. E aqui quando a Bíblia nos diz, deixa eu ler aqui para você, ainda estou me adaptando a pregar com o iPad.
estou na geração dos papelinhos, ou do computador, ou na verdade, só no crânio aqui. Que maravilha! Achei. João capítulo 15, olha o que a Bíblia diz. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Presta atenção, porque no outro tema anterior eu falei a respeito de você permanecer debaixo do favor de Deus. E você permanecer debaixo do favor de Deus é quando você não busca conquistar o amor de Deus e entende que o caminho que Ele tem para você e tudo que Ele deseja e Ele vai fazer por você é só porque Ele te ama. Não é porque você o ama, nem porque você o agrada, mas porque Ele te ama, Ele vai te abençoar. Amém, irmãos? Amém. Mas agora tem os que saem desse amor, os que saem desse caminho que Deus planejou, e é isso que eu quero abordar com você, que é os que decaem da graça. Presta atenção, porque Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 fala algo muito importante. Olha o que a Bíblia diz. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí aqui muitos param, muitos chegam nesse versículo e lê só até aqui, e decora só essa parte e fala: se não for santo, não vai ver Deus. Santidade é o requisito básico para você poder ver Deus. Perdeu a santidade, você parou de ver Deus. Mas eu preciso te falar que não é isso que esse texto está falando, porque ele não termina o versículo aqui. Ainda que as pessoas só decorem isso e usem só isso para levar principalmente os jovens a sair da masturbação, da fornicação, do sexo fora do casamento, ou para os adultos a não adulterar, né, não trair. Qual que é o argumento? É que se você andar no pecado, você não vai ver Deus mais. Para você ver Deus, você tem que ser santo. Você tem que ser puxado, tirado do meio do pecado. Você tem que viver consagrado. Mas presta atenção, porque o que o texto está falando aqui, eu vou ler todo ele agora, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Olha aqui: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. No quê? Aí aqui ele está falando qual é a santificação e qual é essa falta. Para você ser faltoso e perder a santificação, porque você foi por um caminho que não era para ir. E aqui ele está falando qual é o problema aqui: a falta de santificação. E a falta é o quê? Separando-se da graça de Deus. Nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então presta atenção, porque você precisa ter revelação do que esse texto está dizendo. O que te aproxima de ser abençoado, cuidado, protegido, guardado, prosperar e testemunhar todo o favor de Deus em sua vida, não está ligado ao que você faz. Não é a sua santificação por meio das suas atitudes, mas é a sua santificação por estar ligado nele. Porque quando você está conectado nele e a vida dele fluindo em você, a santificação dele corre dentro de você. Deu para entender, irmão? Então você é esse ramo da videira que foi enxertado nele. Ele é a videira, ele é que traz a fonte de todas as coisas. E o seu papel, estando conectado nele, é só receber dele. O que você precisa ser mais santo? Você tem caído no pecado ocasionalmente, ainda que você saiba que isso não é bênção para a sua vida, ainda que você saiba que isso desagrada a Deus, porque um pai não quer ver o filho fazendo coisa errada, mas isso não faz com que você deixe de ser filho. Mas você precisa de mais santidade. Qual é o caminho? É conectar, é estar em Cristo. Presta atenção, porque de maneira louca, muitos interpretam que não, que a santidade ela é um caminho, ela é um resultado, na verdade, de uma vida piedosa, de uma vida de arrependimento imediato. Na hora que você faz algo errado,
você arrepende, e principalmente de uma vida onde existe um preço a ser pago. E aí esse preço, quanto mais caro ele for, mais santidade você vai ter. Ou seja, eu vivi uma vida promíscua antes de converter, eu ficava com uma mulher diferente cada 10 minutos, cheira bruto, estou dando só um exemplo. Né? Eu pecava, eu mentia, eu roubava, eu fazia tudo. Né? E eu era viciado em sexo principalmente, pornografia e tudo mais. Mas eu converti, Deus sabe o quanto tem me custado caro andar no caminho da santidade, lutar contra essa tentação, correr das propostas. E aí ele atribui a santidade como o resultado de um caminho de preço, de um caminho de cruz, de eu negar a mim mesmo. Só que é isso que é impressionante, que você tem que ter revelação, querido. O negar a mim mesmo, se você, todo aquele que não negar a si mesmo, não vai ser discípulo de Cristo. Porque aquele que quer ser discípulo de Cristo tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Só que presta atenção, esse negar a si mesmo não é negar a vontade da sua carne de fazer pecado, porque isso não faz parte da sua natureza mais. A sua natureza pecaminosa morreu na cruz em Cristo. Amém, irmãos? A sua natureza agora é espiritual, é celestial, e essa nova natureza não quer produzir pecado. Mas se pecar, isso vai ser uma tragédia. Quem de nós anda aqui caçando um rumo para bater o dedinho, querido? Quem? Que fala, pai, tô com saudade de topar o dedinho num canto do rack, e anda com o dedinho apontando pro rack para bater. Você faz isso? Mas não é que parece ter um imã pro negócio? Impressionantemente, vez ou outra, pum, ó, você lá arrebentando o dedinho em alguma coisa. E aí vem a dor, você fala, mas que praga, como que eu não decorei o caminho ainda? É 3 passos para cá, 1 para cá, mais 4 para lá, eu vou para a cozinha no escuro, pego a água, volto e não bato em nada. Como que eu moro na mesma casa, faço esse percurso todo dia, e toda vez eu ainda chuto aqui e arrebento o dedinho? O dedinho bater no rack é uma tragédia, não é algo planejado, e nem faz parte da sua rotina. Você não planeja isso, você não deseja isso, você sabe da consequência, mas vez ou outra, infelizmente, acontece. Não acontece? Ou é só comigo? Não é só comigo não, né? Acontece. Acontece. Tem gente que talvez acontece com menos incidência, porque ele é mais precavido. Eu tenho um conhecido que quebrou o dedinho. Quebrou também? Mais um. Agora eu tenho 2 conhecidos que quebrou o dedinho, nessa de topar o dedinho. Lógico que uma vez que você quebrou o dedinho num chutinhozinho básico desse aí no rack ou na cadeira, o gato escaldado tem medo até de água fria. Aí você vai andar como? Você vai andar assim, né? Você vai andar trançando as pernas, guardando o dedinho, porque você sabe que é terrível quebrar o dedinho. Mas ainda assim pode acontecer ele bater de novo. Presta atenção, a santidade não é fruto de um caminho de cruz, de preço, não. O negar a si mesmo é negar a sua justiça, deixar de olhar para você, olhar só para Ele, e aí você não vai ter que lutar contra o pecado mais, porque a santidade não é o resultado no final da linha, mas a santidade é a vida de Cristo, que é santo, fluindo em você. E na medida que a santidade dele flui em você, porque você está conectado nele, o pecado vai se tornando uma tragédia cada vez menos incidente na sua vida. Amém, irmão? Amém. Mas vamos avançar. A única maneira de você seguir em paz com todos e ter santificação é tendo certeza de que você não está separado da graça de Deus. Porque o problema todo desse texto, de que sem a santificação ninguém vai ver Deus, é porque alguém que não está conectado em Deus não vai ter como ver Ele. Mas se você está enxertado nele e tem revelação disso, você vai relacionar com Ele o tempo todo, você vai desfrutar dele o tempo todo. Essa é a santificação. A santificação desse texto que eu li de Hebreus não é o resultado de um caminho de santidade, de cruz, de preço, mas a santificação é um estilo de vida de alguém que está conectado com alguém que é santo, e essa natureza de santidade escorre, te alcança. Amém, irmãos? Amém. Então, continuando, sem a graça de Deus, a santidade é impossível. Algumas pessoas, porém, pensam que a salvação é uma questão de santidade, mas o Novo Testamento enfatiza todo o tempo que a salvação é somente pela graça, mediante a fé. Porque você é salvo a partir do momento que você crê. E para você crer e ser salvo, você não tem que mudar. Tem gente que está afastada de Cristo, porque entende que só vai ter acesso a Cristo no dia que mudar. Porque do jeito que ele está hoje, Cristo não vai recebê-lo.
Eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou amaziado, eu tenho vício aqui, eu fumo maconha todo dia, eu bebo, eu caio pelas ruas aí, alcoolizado. Cristo não vai me querer desse jeito. Então eu vou tentar mudar na minha força, e no dia que eu conseguir parar de beber, aí eu vou para uma igreja, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Ou seja, ele condiciona o ser aceito por Deus com as atitudes dele. E mais uma vez eu preciso falar para você: suas atitudes só prestam para coisa ruim, nunca para coisa boa. Suas atitudes jamais vão te levar ao céu. Suas atitudes jamais vão te dar nada de Deus. Suas atitudes não farão você participante da graça, da justiça, não te colocarão lá no céu para viver eternamente com Deus. Suas atitudes só prestam para tirar você. Quando você olha para você, você só cai, nunca fica de pé. Amém, irmão? Amém mesmo? Amém. Vamos dar ativado aí no Espírito, tendo revelação daquilo que o Senhor está nos dizendo. Amém. Por quê? Porque é importante você entender que o texto termina, esse texto de Hebreus, ele termina citando algo que, lembra que eu comecei aqui esse momento falando de caminho. O caminho que um pai que ama idealiza para o filho, certo? Só que você concorda que não tem como chegar em São Paulo, saindo de Goiânia e na São Paulo, sem percorrer o caminho. Mas para percorrer o caminho, eu tenho que sair do 0 para o 1. Eu tenho que dar o primeiro passo. Então tem sempre o primeiro passo num caminho. Pode ser o caminho certo ou o caminho errado. Amém? Amém. Então eu quero ir em direção a Deus. Eu tenho um primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? É negar a mim mesmo. Tomar a cruz de Cristo. Ou seja, entender que na cruz eu morri junto com Cristo. E aí eu estou negando a minha justiça própria e estou me conectando nele. E aí eu dei o primeiro passo. Amém, irmãos? Quantos aqui deram também esse primeiro passo? Negando a si mesmo e tomando a cruz de Cristo. Tomar a cruz é você receber esse entendimento que a cruz consumou, pagou a conta, resolveu tudo. E é a porta aberta, é o primeiro passo nessa vida cristã. Amém? Só que aqui, para você sair do colo, desconectar, tem um primeiro passo também. E esse texto, ele termina falando disso. Ele dá de maneira bem sutil a afirmação, a seta, para onde é o primeiro passo para você sair do colo, para você sair da graça, para você decair da graça. E aí vamos ler de novo o texto, Hebreus 12, eu te aconselho a anotar na sua Bíblia, no seu celular. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ponto e vírgula. Olha agora. E agora o que vai falar é esse primeiro passo fora da graça. Primeiro passo fora da graça é o quê? Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando os perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Se eu ficar só nesse versículo aqui, já tem pregação por 1 ano. Porque o primeiro passo para você sair do favor é a amargura. E a amargura é o que, irmãos? Justiça própria. A amargura é você olhando para você e clamando por justiça. O que é essa amargura? Quem que fica amargurado, irmãos? Quem está passando por uma situação que ele julga que não merecia isso. Quando ele passa por uma dificuldade, por uma tribulação, ou ele tem um problema com uma pessoa, ou ele tem um tipo de colheita que no julgamento dele ele não merecia isso, como que ele fica? Amargurado. E essa amargura, ela tem vários estágios, porque ela pode ser uma amargura comigo mesmo, como que eu errei de novo a mesma coisa, como que eu dei a resposta errada, como que eu fiz de novo o que eu sabia que eu não podia fazer. Ele pode ser uma amargura com outra pessoa, como que ele fez isso comigo, como que ele me largou na chapada, como que ele me deixou na mão, jurou fidelidade, amizade, estamos juntos e misturados, e agora me abandonou. Mas em última análise, a amargura acaba refletindo em Deus. Como que Deus deixa isso acontecer comigo? Se Deus fosse justo mesmo, Ele ia me livrar dessa situação. Não é justo, eu sou tão bonzinho, pago minhas contas em dia, não devo nada para ninguém, nome limpo no SPC, cumprimento todo mundo no elevador todo dia. Porque tem gente que acha que isso daí é glória. Eu cumprimento quando eu olho para cima. Tem vez que eu entro tão focado
que eu estou lendo, estou ouvindo um áudio, na hora que eu saio, estou bom dia, perdão, bom dia, mas tchau, eu já estou indo embora. Falta de educação, eu sei disso, mas infelizmente eu faço. Mas eu não atribuo isso como um motivo assim, de piedade. Sou tão bonzinho, cumprimento, ajudo a velhinha a atravessar a rua, eu faço o bem a todos, sem olhar para quem eu estou fazendo. E aí, quando você passa uma situação que você julga não ser justo passar por ela, você fica amargurado com Deus. Presta atenção aqui, irmãos. A amargura é justiça própria. E é esse primeiro estágio que tira você da graça. Por que eu preciso falar disso para você? Porque se você não permanecer atento contra isso, você vai dar esse primeiro passo. Deu o primeiro passo, o que você fez? Mudou o caminho. Você estava num caminho, no colo de Deus, ligado na videira, enxertado nele, recebendo a santificação que vem dele, a justiça que vem dele, mas agora você deu um outro passo em outra direção. Mas presta atenção, ele não parou o caminho dele, ele continuou. E cada passo que você dá na outra direção, mais distante você fica dele. Por isso que o caminho de volta é sempre mais longo. Presta atenção, não brinque de ir passear no mundo. Porque o caminho para voltar é comprido, é longo. Não para Deus, para você se sentir de novo amado, voltar a ter revelação, desfrutar do nível de intimidade que você estava antes. Tudo isso está ligado a você. Se você fizer o intensivão, capaz que você resolve num dia só. Mas como ninguém faz, vai fazendo por etapa, vai demorar. Eu, para a glória de Deus Pai, depois que eu tive uma experiência genuína com Deus, eu nunca desviei de sair da igreja, de chutar o balde, de fumar, beber cachaça, aquelas coisas, de bater na mãe por causa do último pedaço de bife, aquelas feiuras assim. Mas eu cresci na igreja junto com a minha mãe e pequei, e lá pregava-se que se você pecar você ia perder a salvação, e como alguns pecados eles falavam que não tinha mais jeito, eu cometi um deles. Então eu falei, então agora eu vou pro inferno mesmo, vamos abraçar o capeta, e acabou. E fiquei 11 anos totalmente desconectado de Deus. Quando eu recebi a mensagem da graça, de que o caminho está liberado, de que eu posso ter acesso ao Senhor, de que Deus vai me abençoar porque Ele me ama, nossa, irmãos, que luta que foi acreditar nisso. E um processo de convencimento, até o dia que eu passei a desfrutar. Então eu quero te dar essa dica poderosa: não saia dos braços dele, não dê um passo em direção contrária. E aí o primeiro passo é esse passo da amargura. As boas novas do Evangelho é que os nossos pecados eles foram cravados na cruz. Quando você nega a si mesmo e toma a sua cruz, você entende que está tudo resolvido lá. E uma vez que está tudo resolvido lá, você não tem que voltar nesse assunto mais. Então, quando você nega a si mesmo, você está negando a sua justiça. Por isso você não tem que pegar ela de volta, irmãos. Muitos vivem entregando a justiça própria nas mãos de Deus, depois pega de volta. Entrega, depois pega de volta. Uma hora eu estou negando a mim mesmo, eu ando pela justiça de Cristo. Aí depois não é justo eu estar passando o que eu estou passando. O que ele fez? Foi para o caminho, saiu do caminho. Foi para o caminho, saiu do caminho. Eu estou aqui te instruindo para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que você tenha revelação, para que você permaneça no caminho. E o caminho é estar conectado na videira, estar conectado em Cristo, desfrutando todos os dias da sua vida da graça e do favor de Deus. Amém, irmãos? Mas o que acontece quando você separa da graça? A exortação em Hebreus é para que a gente não se separe da graça. Separar da graça é sair do favor. Ele menciona também a consequência disso acontecer. Porque ele fala, tentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E aí o texto continua, agora eu quero ler até o versículo 17. E diz, e nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por seu repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então Hebreus 12 nos mostra que sem a graça de Deus não podemos ter paz com os homens e nem seguir a santidade. Sem a graça, inevitavelmente cairemos no ressentimento, na amargura. Qual a relação entre separar da graça e cair no ressentimento? Essa relação nem sempre é fácil de entender, mas se você não entende, você cai nela direto. Enquanto você não vê que tem um buraco ali, você vai continuar caindo nele. Eu estou aqui para que em nome de Jesus
eu coloque muitos luminosos, muita seta apontando para o buraco do ressentimento, para que quando você se deparar com ele, você contorne e não caia mais nesse buraco, amém, irmãos? Amém. Vamos continuar. Toda pessoa ressentida é cheia de justiça própria, ela se julga merecedora de coisas boas, e quando algo ou alguém erra com ela ou algo dá errado, ela pensa ter o direito de cobrar justiça. Então ressentimento é o maior sinal de justiça própria. Só que muitos, qual que é o problema de muitos? É que não admite que está ressentido. Irmãos, pelo amor de Deus, nós vivemos a geração mais mimimi do planeta Terra. Da história da humanidade, nós nunca tivemos uma geração tão no me toque, tão frescurenta, igual essa. Você não pode falar nada. Nada. Qualquer coisa que você fala, me humilhou, acabou comigo. Você falou qualquer coisa, você está usando capacete de bronze, você está me acusando, eu não aceito acusação. Não, eu estou te mostrando algo aqui, só o buraco que está ali, para você não cair nele. Quem é você para falar isso comigo? Nem meu pai, nem minha mãe nunca falou assim comigo. Já conheceu gente que fala isso? Já conheceu? Gente que você vai falar alguma coisa, ele nem meu pai, nem minha mãe. Todo mundo que fala isso para mim, para todos, eu repeti a mesma coisa. Querida, eu não tenho culpa se seu pai e sua mãe errou na sua criação. Eu não vou ser conivente no erro deles. E aquilo que eu preciso te falar, eu vou te falar. Por amor. Mas se você duvida da motivação do coração do outro, e a primeira coisa que você pensa é que ele quer te humilhar, quer te rebaixar, quer acabar com você, o que você vai ficar? Ressentido. Não lembrou de mim. Foi meu aniversário. Fiz meu chá de panela. Igual tem casal que vai fazer por esses dias aqui. Casei. Que mais? Não, fui atropelado. Morri e voltei. Ninguém foi me visitar. Sério, aí presta atenção, porque se você for atrás de quem saiu da igreja, você vai perceber que o ressentimento foi a porta de entrada para todos. Não tem ninguém que sai da igreja feliz. Não, eu só entendi que eu quero outra coisa para mim. Eles saem por ressentimento, ou com ele mesmo, porque ele desistiu dele mesmo, eu não dou conta de ser santo. Só que em vez de arrepender, de andar no caminho da lei e de buscar a santidade nas obras dele e aceitar a graça de Deus, ele fica ressentido com ele mesmo, e ele desiste de dar outra oportunidade para ele viver algo diferente na presença de Deus. Ele simplesmente desiste. Outros desistem de relacionar do lado de gente. Não confio em mais ninguém. Confiei e acabaram comigo, abusaram de mim. Quantos irmãos não chegam para andar comigo com esse discurso? Olha, eu tô vindo, mas eu assim, você sabe, né? Eu era de outra denominação, ou de outra rede, de outro discipulado, e lá me usaram. Eu fui uma laranja, sugaram até um bagaço. E agora eu tô aqui capengando, arrastando uma perna, dificuldade para dormir, tomando antidepressivo. Acabaram comigo. O que é isso? Ressentimento. Quando o padrão é perdoar, não estou falando que não erram conosco, irmãos. Não estou falando isso. Falei isso em algum momento? Não, realmente. Isso é uma bênção. Você fez aniversário, o ideal seria que te desse os parabéns. Ainda que ninguém tenha obrigação. Não tem nenhuma regra estabelecida, nenhum manual de parabéns, nem com um padrão de qual que é o tipo de parabéns correto. Porque até dependendo do jeito que você fala parabéns, a pessoa não aceita. Porque tem que ser um parabéns sincero. Ah, mas vai pro inferno, como que você vai medir sinceridade? Entendeu? Teve um dia que aconteceu algo engraçado. Um funcionário meu fez aniversário, e aí nós fizemos festa para ele, tal, aquela coisa. E aí na semana seguinte foi o meu aniversário. E aí ele chegou, ele me deu uma carta, irmãos, eu fiquei emocionado. Falei, rapaz, ele pensa tudo isso a meu respeito, deseja tanta coisa boa assim para mim. Foi assim, uma das cartas que me marcou. E aí eu cheguei nele e falei, rapaz, você caprichou. Não, eu quero aqui te falar que eu fiquei emocionado. A carta que você fez para mim, uau, muito obrigado. Aí ele, não, eu senti a mesma coisa quando eu recebi ela. Como assim? É porque semana passada me deram essa carta, como eu achei bom demais, e não estava assinada, aí eu não sabia o que dava para ser, no seu aniversário eu dei algo que eu gostei demais.
Percebe? Você acha que é o ápice da sinceridade e foi hipocrisia. Pegou Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje a gente faz isso no WhatsApp, né? Tem alguns que até faz para provocar. Então, por exemplo, é o aniversário dele, aí no grupo da célula, do discipulado, o primeiro vai lá e escreve um textão: não, mano, você é uma bênção, como é bom andar do seu lado, glória a Deus pela sua vida. É mais ou menos padrão desse. Aí o preguiçoso só pega, copia e manda o mesmo texto, nem disfarça. E assim, seguido, para dar para comparar um até do outro. E aí já me linda. Porque não é só dar parabéns, não. Tem que dar parabéns do jeito certo. Tem que ser de coração. Quem está preocupado com o coração é cardiologista, meu filho. O que eu quero saber de como que eu vou saber como que está o coração da pessoa sem fazer um eletrocardiograma dele? Eu não tenho como saber como que está o coração dele, não. Eu posso achar que é de coração e na verdade isso é hipocrisia. Mas nós vivemos uma geração onde qualquer coisa é motivo para desistir do outro. Não fez como eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria, não quero saber mais. E aí já permite o ressentimento entrar. Peça só mais um minutinho. Preciso de mais 10 minutos dos irmãos. Persevera na fé. Se você sair antes, eu vou ficar melindroso, vou me atuar. Então presta atenção, quando você entende que ninguém tem obrigação de nada, e qualquer coisa que fizer, você está no lucro. Porque você não tem justiça que procede da lei. Você não tem justiça que procede das suas obras. Baseado nisso, qualquer coisa que fizerem para você é lucro, não é pagamento. Deu para entender? Fizeram uma festa para mim, mas é lógico, eu sou alguém tão especial, tem que fazer festa para mim mesmo. Não fizeram festa para mim. Aí, primeiro, lembra que são 3 maneiras de você ficar melindroso, você ficar ressentido. Primeiro, você fica com você mesmo. Eu devo ter caído no padrão de amizade. Nesse último ano eu não devo ter sido um amigo presente, porque no ano passado fizeram festa para mim, esse ano não fizeram nada. Aí você mede o não fazer festa baseado no que você faz. Ou então não, você olha para eles, miserável. Ano passado, porque eu estava chegando na célula, bolinho surpresa, bexiga e tudo para me conquistar. Agora que eu já estou aqui, nós já ficamos amigos, fez nada. Também não faço nada para ninguém mais. Aí você só faz para quem faz para você. Você acha que você está andando na justiça de Cristo fazendo isso? Não, irmãos. Porque você tem que fazer para o outro, porque o amor de Cristo habita em você, porque você quer servir, você quer honrar, você anda no caminho da honra, porque você quer ser bênção na vida dos outros, não como pagamento e nem como dívida. Olha, meu aniversário é antes do seu, então você me dá presente que eu te dou. Se não me der, não vai ganhar. Simples assim. Mas se o seu for primeiro, olha lá, eu vou te dar. Mas fique sabendo, se você não me der no meu, no ano que vem você esquece que eu existo. Amém. Tem gente que é verdade isso. Só porque tem um amadinho e outro amadinho que eles brincam com isso, trocar presente. Aí eles... Amém. Volta aqui. Em última análise, o que é? É com Deus. Deus me colocou do lado das pessoas erradas. Me colocou do lado de gente que não me ama, que só quer me usar. Na hora de chamar para servir, para ir para encontro, para vender rifa, para comprar galinhada, para isso eu sou bom. Agora na hora de me abençoar, de me dar um presente, de ir me visitar, perdi meu pai, quem veio me visitar? Eu perdi o meu também. E aí? Quem falou que tem uma cartilha de regra? Mais importante do que ir lá na sua casa visitar você é orar por você. E de repente eu nunca fui visitar você quando você perdeu seu pai, mas eu orei por você. Aí a questão é você atribuir mais valor na visita do que na oração. Aí o outro talvez só foi visitar, comeu de graça na sua casa, tomou seu tempo e não orou. O que ele fez para mim não tem tanto efeito. Aí você fala, o que vale é a atenção que deu. Não, querido, o que vale é aquilo que você faz para Deus. Porque eu oro por você quando você perde seu pai, porque eu amo o Senhor, amo você através do Senhor, sei que o Senhor me ama, sei que o Senhor te ama, e aí eu faço isso para Deus, não é por você. E quando eu faço para Deus, aí vale alguma coisa, mas se eu fizer para você para aparecer, aí não vale. Então toda vez que você aparece na história, ou que você olha para o outro do seu lado, você sai da graça, você sai do favor. E não é isso de maneira alguma que o Senhor idealizou como caminho para você.
Como esse caminho que o pai idealiza para o filho, não é isso que ele queria para você. Criar um filho melindroso, um filho que qualquer coisa, burrei. Tem uns que passam pelo processo de emburramento, você já viu? Ele vai emburrando aos poucos, ele vai dando oportunidade. Então ele chega, por exemplo, meu aniversário, até 10 horas da manhã, ninguém deu os parabéns. 2 horas da tarde, ninguém deu. 10 horas da noite. Mas não sabe, de repente, quando chegar em casa 10 horas da noite, a festa está lá, surpresa. Eu não tenho dúvida não, que algumas festas surpresas que dá errado, é Deus pôr na mão, para não deixar dar certo, para tratar com o outro que já tinha emboado. Eu já cogitei fazer festa para irmão, já corri atrás, no fim deu tudo errado. E eu tive que falar, não vai dar para fazer nada não. Então, bora ligar para ele e dar os parabéns. 10 horas da noite, 9 horas. Eu creio que era Deus tratando. Tem outras situações também, né? Tem um que esqueceu do aniversário de casamento, aí eu encontrei com a esposa, tipo 5 horas da tarde. E aí tá tudo bem? Tá nada bem. O que aconteceu? Meu aniversário de casamento hoje, aquele cachorro nem lembrou de mim, não falou nada, aquilo lá não me ama coisa nenhuma, e não sei o que, já começou a descarregar. Não, triste, não, fica assim não, irmã, tá, aí você prega e tal. Aí saí de lá, liguei pro marido, mano, 190, emergência, seguinte, miserável, você esqueceu que hoje é aniversário de casamento, vocês, esqueci mesmo. Então é o seguinte, o dia não acabou, se vira, cria alguma coisa aí, usa a criatividade agora, como ainda não deu meia-noite, qualquer coisa que você fizer hoje ainda é hoje, então ainda vai dar certo. Aí ele, não, beleza, eu tô em casa, ela não tá, então eu já sei o que eu faço. O que ele fez? Tomou um banho, arrumou, deu uma arrumada na casa, e aí ela chegou como? Um dragão soltando fogo pelas ventas, não precisava nem abrir a boca para sair fogo, só pelas narinas, assim. Já saía. Na hora que ela abre a porta assim, já subiu assim. Imagina, vou chegar, aquele traste vai estar lá jogado no sofá vendo TV e eu não vou falar nada, Ele vai me perguntar o que eu tenho, eu vou falar, não é nada, nada. O que você tem? Nada. Como que quem não tem nada fala um nada como se tivesse com um demônio no corpo, gente? Pelo amor de Deus, ou você tem nada ou você tem alguma coisa. Não tem como você falar nada e tá tudo bem, velho, pelo amor de Deus. Aí ela já premedita tudo, porque daí ali ela já assinou um contrato de sociedade, abriu um cartão de CNPJ de uma empresa, e ela e o capeta juntos, sócio do diabo, na função de acusar e de presumir as coisas. Aí ela já prepara, aí quando a gente for deitar, eu quero que ele venha encostar um dedo na minha costela, assim, e aí, amor, vamos namorar hoje, vou dar uma cotovelada, sai daqui, miserável, você não me ama, não lembrou que é aniversário. Ela já premedita tudo. E o que aconteceu? Na hora que ela abriu a porta, tá o galã de banho tomado, arrumadinho, TV desligada, casa arrumada, falando, onde você estava, minha rainha? É nosso aniversário de casamento, eu tô te aguardando para nós irmos jantar fora. Aí cai as pedras, tudo que tava na mão, solta as metralhadoras, que já não é nem pedra, já tava com as AR-15 na mão aqui para tirar. Aí ela esquece tudo na hora. Você lembrou? E ele, como eu esqueceria algo tão importante? E aí, por fim, o testemunho, isso é fato verídico de alguém próximo. Por fim, o trem foi tão poderoso, tão afrodisíaco, que nem saiu coisa nenhuma. Deixa só tomar um banho aqui, nós vamos. E aí, ó, que maravilha, não gastou para você estar fora. A única coisa que ele fez, tomou banho, pôr roupa, única coisa, mudou tudo. Mas presta atenção, a raiz da amargura arranca você do relacionamento baseado na graça com Deus, mas presta atenção, arrebenta os seus relacionamentos com as pessoas perto de você também. O diabo, ele fica o tempo todo tentando apontar defeito em você e nos outros, e quando você olha para o defeito, você cai da graça. E para encerrar, meu tempo já está acabando, eu quero te falar aqui, o maior problema, está acabando dos 10 minutos que eu pedi para você. Esquece sinal, sinal é a lei. A lei mandou acabar aquela hora. Nós estamos aqui para testar se você vive pela lei ou pela graça. Os 10 minutos só por causa da risadinha virou 11 agora. Olha aqui para mim. O diabo, ele quer levar você nesse caminho.
E a estratégia que ele usa não tem jeito, é sempre a mesma. E ele gera expectativas. Toda vez que o diabo conseguir gerar expectativa no seu coração, você vai sair da graça. Se você andar, lógico, por essa expectativa. Se você vencer ela, lógico que você não saiu da graça. Mas quem cai da graça é quem gera uma expectativa em homens, ou nele mesmo, ou em pessoas, e não no Senhor. Você gerou expectativa no seu cônjuge, no seu sócio, no seu irmão, no seu discípulo, no seu discipulador, no seu pastor, no seu amigo, no seu filho, no seu vizinho. Gerou expectativa, você vai frustrar. A frustração vai gerar o ressentimento e você vai sair da graça. Você precisa atentar para isso. A única coisa que vai separar você sempre, você tem que lembrar disso. A única coisa que me separa da graça e do favor de Deus é a justiça própria. A pessoa que se recusa a perdoar está dizendo que a sua atitude, com a atitude de não perdoar, ela está dizendo que ela é boa, que ela não merecia passar por isso, aí ela não libera o perdão. Ela gera uma expectativa, não fala para o outro o que ela está esperando do outro, aí o outro não cumpre a expectativa, ela fica frustrada e ainda não perdoa o outro por não ter cumprido a expectativa. Vê se não é uma praga viver do lado de alguém assim. Aí qual é o problema? Onde está a graça de Deus? Por que eu não estou sendo abençoado? A justificativa é essa: você deu um primeiro passo no caminho contrário. O primeiro passo é sempre entrar na justiça própria, através do ressentimento. Eu creio que o Senhor está trazendo essa palavra hoje, meu irmão, para você, para alinhar seu coração. Alinhar seu coração em relação a você mesmo, em relação às pessoas perto de você, em relação a Deus. Amém. Lembrando que você jamais vai se conectar com o Senhor olhando para si e muito menos olhando para os outros. O que conecta você é olhar para Ele. É lembrar que quem me ama é Ele, não é eu que me amo, não é os outros que me amam, nem eu que amo os outros, nem eu que amo Ele. O mais importante é eu lembrar que é Ele que me ama. Quando eu sei que é Ele que me ama, eu corro para os braços dele. Qual que é a atitude de alguém que chega e o outro que está lá sabe que esse que chegou o ama? Ele corre para os braços. Agora, quando não existe amor, tenha medo de chegar perto. Ou no mínimo fique indiferente. Muitos vivem um relacionamento totalmente indiferente a Deus. Não é porque não ama a Deus, porque o amar a Deus é fruto de entender que é amado por Ele. O amor é irresistível. Quando você vê o quanto Deus te ama, consegue ver isso, sentir isso, viver isso, é irresistível. Isso te conquista, você se rende, você se entrega. E aí quando você tem essa experiência do amor dele para com você, você quer viver nos braços dele. Para que você vai sair de lá? Às vezes eu chego para minha esposa e falo: olha, é o seguinte, eu não estou com vontade de perdoar, não estou com vontade de resolver a vida aqui, eu e você, para ficar tudo belezinho. Por mim, eu dava um gelo, assim, uns 2 dias, assim, pelo menos, você pagar um pouquinho pelo que você fez. Mas, para que eu vou fazer isso? O Senhor me ama e não faz isso comigo. O Senhor te ama e não faz isso com você. Por que eu vou fazer algo que o Senhor não faz? Deus não está gerando expectativa nenhuma em mim, nunca reprime e retém o perdão para mim. Por que eu vou fazer isso com você? E aí, quando eu libero perdão, quando eu restauro o relacionamento, e isso é recorrente, porque é sempre ela que erra, porque eu sou perfeito. E aí, então só aí você já viu que eu saí do colo. Você percebe que uma fala dessa, você caiu do colo de Deus assim. Mas você caiu assim, ele estava te lindo, ele abriu os braços, assim, você cai para esborrachar. Quando termina a aula, alguém fala: nossa, pastor, essa aula foi uma maravilha. Eu brinco, toda vez eu brinco, que é para ser gritante a coisa. Quando eu faço a coisa gritante, fica evidente que é porque não é verdade. Então quando alguém chega, nossa aula foi uma vez, eu falei: foi mesmo, irmão, eu sou bom. Não, eu sou fera, eu sou fantástico, eu nasci para isso, eu sou muito bom no que eu faço. Aí a pessoa chega e fica: nossa, eu alimentei um monstro agora. Aí eu falo: é brincadeira, irmão, glória para Deus, é tudo para o Senhor, Ele é bom, quem pregou foi Ele, é tudo muito bom, é Ele. Tudo que tem ligado a coisa boa é porque vem dele, nunca de mim e nunca dos outros. Amém, irmão? Por que Deus trouxe esse assunto à tona hoje? Por que você acha? É porque Ele não quer correr o risco de você, como um filho muito amado, não ande no caminho que Ele sonhou para você. E o caminho que Ele sonhou para você é o caminho que Ele está trilhando com você nos braços dele. Mas toda vez que você olha para você ou para outras pessoas, você sai do colo dele e vai por outros caminhos áridos. Que aí nesse caminho tem angústia, tem sofrimento, tem perseguição. E não é isso que o pai que ama sonhou para o filho.
O Senhor hoje está te chamando para o colo dele. O Senhor hoje está te chamando para conectar nele, olhando exclusivamente para o fato de que ele te ama. Pastor, mas e se errarem contra mim? Não muda nada. Nada que fizerem contra você vai fazer Deus te amar menos do que ele já te ama. E quando você entende que você é amado por Deus, se o outro decidir não te amar, quem está perdendo é ele. E isso não é soberba, isso é a verdade. Eu sou amado de Deus. Quem está perto de mim desfruta do amor dele que está em mim, porque eu transbordo desse amor. E esse amor alcança quem está perto de mim também. Se ele não quer ficar perto de mim, quem está perdendo é ele. Por quê? Porque alguém está cheio do amor de Deus, a boca fala do que o coração está cheio. Se ele ficasse perto de mim, eu ia poder ser usado em algum momento por Deus para falar algo da parte do Senhor para ele. Ele não quer ficar perto, eu não posso obrigá-lo. Ele realmente, se olhar para mim, ele tem que cair. Realmente, se ele olhar para mim, não é bom ele ficar perto de mim. Mas se ele conseguir ver Cristo em mim, não é bom ele ficar longe. O que nos une é Cristo. E eu quero finalizar falando isso. Quando Efésios capítulo 4 fala para nós nos esforçarmos diligentemente para preservar a unidade, isso traz à tona algo muito importante, que nós não criamos unidade. A unidade quem cria é o Senhor. O nosso papel é preservar essa unidade, diligentemente, insistentemente. Eu vou preservar a unidade que quem criou foi o Senhor. Amém, irmãos? Como que você preserva essa unidade? Permanecendo no colo do Senhor e permitindo que todo mundo que também está no colo se relacione com você, olhando para o Senhor. Quando você fecha o coração para alguém, quando você retém o perdão, quando você deixa mágoa, ressentimento entrar no seu coração, quando você enche seu coração de expectativa em pessoas ou em você mesmo, você não está preservando a unidade, porque inevitavelmente o relacionamento vai danificar. E Deus não te criou para viver relacionamentos quebrados, danificados. É muito estranho alguém que nasceu de novo, teve uma experiência com Deus, desistir de pessoas. Quando você fala, aquele ali, acabou, já dei todas as chances. Você, literalmente, você está perdendo a oportunidade de se parecer com o Senhor, porque o Senhor não faz isso. Ah, pastor, meu marido me trai, eu sou obrigado a ficar... Não estou falando de você permanecer na humilhação, mas eu estou falando de no seu coração você desistir do outro. Se ele morrer não vai fazer diferença para você. Você quer que vá por raio que eu parta. Isso não se parece com Cristo. É lógico que existe disciplina para o erro, é lógico que existe consequência para o pecado, mas que não seja você o juiz e o executor disso. Que não seja você a clamar por justiça. Que não seja você para falar, quero ver pagando cada centavo que fez de errado. Porque quando você clama por justiça, você vai colher justiça em você também. Mas não é a justiça de Deus, é a sua. E aí eu te falo que nunca vai ficar bom para você isso. Deus hoje, nesse dia, quer restaurar o seu coração, te tirar do caminho da amargura, do ressentimento, te colocar no colo dele, para desfrutar de tudo aquilo que jorra dele como uma fonte de águas poderosas em Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, você tem que ir confiadamente em direção ao trono da graça. Presta atenção, o trono da graça não é uma cadeira num pedestal, não é uma cadeira no alto de uma montanha. O trono da graça são os braços do Senhor. Quando seu pai faz cadeirinha para você, quando seu pai te pega no braço, esse é o trono da graça. É você mergulhado na graça. Permaneça nos braços, no colo, no trono da graça. Amém? Eu já te falei o que te tira de lá. Nós vamos agora orar combatendo isso. Se no seu coração existe mágoa, ressentimento, amargura, expectativas, frustrações, angústias, ou para com você mesmo, ou para com outras pessoas, ou para com Deus, você vai resolver isso no seu coração agora e vai confiantemente em direção ao trono da graça agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, oh Papai, eu creio que aqui hoje foi o Senhor falando.
e ajustando, trazendo a Deus a consciência, a revelação desse trono de graça, desse braço do Pai que está estendido, que não se recolhe, mas que a vontade do Senhor é que permaneçamos nesse trono, desfrutando confiadamente dia após dia de tudo que o amor do Senhor por nós nos garante. Tira, ó Deus, os olhos de nós mesmos, tira os olhos de pessoas, arranca agora do nosso coração toda expectativa, toda frustração, toda amargura, todo ressentimento, e gera, ó Deus, uma expectativa monstruosa no amor do Senhor por nós. Pai, aí sim nós podemos gerar expectativa, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e por maior que seja a minha expectativa, jamais penetrou no meu coração aquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque os caminhos do Senhor são melhores do que os meus, os sonhos do Senhor são melhores, seus caminhos bem mais altos. Pai, a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nada acontece na minha vida desconectado, fora do amor do Senhor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda assim o Senhor, a sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor me traz de volta como filho, o Senhor me resgata, o Senhor me liberta, o Senhor me supre, o Senhor me abençoa, porque eu sou filho amado, justificado, santificado, purificado, amado dia após dia após dia, por causa de Cristo, por causa da cruz, não por minha causa. Por isso hoje nós caminhamos confiadamente para o colo do Senhor, para o trono da graça, para receber vida abundante, para receber transformação, para receber provisão, e o que quer que seja que estamos precisando, não iremos procurar em pessoas, não geraremos expectativa em homens, mas nós confiamos no Senhor e esperamos do Senhor a recompensa, esperamos do Senhor a provisão, viveremos e desfrutaremos tudo aquilo que o amor do Senhor nos garante e que o Senhor sonhou para nós, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, irmãos, eu senti muito unção orando por algo agora nós oramos junto, mas eu queria orar por você agora. Eu sei que nós estamos fazendo um curso, com dinâmica de aula, mas virou pregação e agora tem apelo. Mas você não vai precisar se apresentar, não quero expor ninguém, mas eu gostaria de orar. Eu senti claramente que existem represas de bênção na vida de alguns irmãos. As bênçãos já foram liberadas, não estão mais nas mãos do Senhor, elas já saíram do trono de graça, e a palavra diz que as bênçãos virão e nos alcançarão, só que ela pode ficar retida. A Bíblia diz que Daniel orou e no primeiro dia a oração dele já foi respondida, só que existiu resistência no mundo espiritual. Mais uma vez, quem quer te tirar do trono da graça é o diabo. E ele coloca a lupa naquilo que ele quer que você veja, para tirar você do favor. Ele faz com que você veja o defeito dos outros, ele faz com que você veja o defeito em você. E toda vez que a justiça própria entrar, você sai da graça. E sair da graça é uma represa que se levanta, é um muro que se levanta, para impedir que a bênção chegue e te alcance. Mas eu sinto claramente no meu espírito, existe um nível extraordinário de provisão para alguns de vocês aqui que estão clamando por isso, que não depende mais de Deus chegar isso até você. Já saiu das mãos de Deus, Deus já deu, já saiu, não está mais na mão dele. Você não precisa pedir mais para ele dar, ele já deu, já não está mais com ele. Agora essas represas têm que cair, essas barreiras têm que cair, de expectativa, de mágoa, de ressentimento, e de justiça própria. Então eu gostaria de orar por você agora, se esse é o seu caso, se você sabe que durante a palavra algo te lembrou, e você lembrou que você está conectado em alguém que você não consegue perdoar, ou que hoje você está com a lupa no defeito de alguém, e isso tem gerado resistência para você talvez andar com essa pessoa, submeter essa pessoa, se ela for da liderança acima de você, ou de continuar casado com essa pessoa, ou relacionando, eu não sei qual é o caso. Mas o que eu sei é que Deus te trouxe aqui hoje para destruir essa barreira e para liberar a bênção, para que o favor te alcance e que você viva mergulhado nisso em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Oh Espírito Santo de Deus, sinto claramente no meu espírito que o Senhor agora falou tudo que precisava ser dito. E agora eles não sentirão nada, porque não é um sentimento, mas nasceu no coração deles agora uma decisão de não olhar para si mesmo, de não olhar para homens, de não gerar mágoa, ressentimento, nenhum tipo de rancor, de expectativa. E eu declaro que agora uma paz
sinto claramente, a resposta é essa: a paz agora tem que estar no coração. Amém. A situação ainda não mudou, a conta ainda não foi paga, ainda não aconteceu nada, mas uma paz que antes você não estava sentindo, entrou no seu coração agora, e agora você consegue sentir que essas represas caíram, e você não sabe de onde, como que essas bênçãos vão te alcançar, mas a palavra garante que elas correrão, elas vão acelerar, elas vão correr, elas vão te perseguir, e elas vão te alcançar. E eu declaro agora no nome do Senhor Jesus, já agradecendo ao Senhor, Pai, eu te dou graça, porque como filhos amados, o Senhor trouxe verdades poderosas nessa noite, e o Senhor demonstrou claramente que a vontade do Senhor é dar, é abençoar, e só não desfrutamos isso quando nós mesmos levantamos essas barreiras, essas represas, mas pela graça do Senhor, quando a verdade aparece, porque a sua palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento da verdade, da sua palavra que é a verdade, e nós estamos aqui hoje diante da verdade que é Cristo, e a verdade se revelou a nós, e o trono de graça está exposto diante de nós, os braços do Senhor estendidos, e por isso agora confiadamente nós caminhamos em direção aos braços do Senhor, e mergulharemos no seu favor, de uma forma extraordinária. Não apenas receberemos a provisão para a necessidade que temos, mas receberemos muitas vezes mais, para não só suprir o que estamos precisando, mas para superabundar e abençoar quem está perto de nós. E eu declaro em nome de Jesus uma fé extraordinária sendo gerada no coração agora, e eu creio no nome de Jesus que ainda hoje respostas de orações serão dadas, se é que já não foram, se é que você já não conseguiu aqui hoje nessa aula a resposta do porquê de algumas coisas. Eu creio que ainda hoje você terá a revelação disso, e no nome de Jesus testemunhos virão daqueles que foram confiadamente para o colo, para o trono de graça, e desfrutarão a partir daí de tudo aquilo que o Pai sonhou, desejou, com a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Dá um salve de palmas ao Senhor.